Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Espero que vocês estejam bem nesse momento difícil, nesse tempo difícil que nós estamos passando. Mas eu creio na palavra de Deus, creio no poder de Deus, creio que Deus ainda está no controle de todas as coisas e logo estaremos voltando para as nossas atividades normais, para as nossas igrejas. Logo tudo vai cessar, essa praga vai cessar no nome do Senhor Jesus. E como eu só gosto de pregar, eu não tenho muitas habilidades para certas coisas e o que eu gosto é da palavra de Deus, então a gente vai logo diretamente naquilo que é importante para cada um de nós. Eu trouxe um texto da palavra de Deus hoje para a gente meditar, para a gente refletir um pouco, um texto que nós já ministramos aqui na nossa igreja, um texto que nós já colocamos para os nossos irmãos, um texto aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então o texto é de Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, versículo 1 e o versículo 2. Esse é o texto, será suficiente para a gente nos embasar um pouco na palavra de Deus, falar um pouco da nossa realidade, falar um pouco do que está acontecendo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus, tá? Você que vai ouvir essa mensagem, que Deus te abençoe. Todos os meus 25 amigos que se inscreveram no nosso canal, que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos ler? Diz assim, ó, Mateus capítulo 18, versículo 1 e o versículo 2. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Amém, meus irmãos? E diante de todos os acontecimentos que a gente tem presenciado desde o final do carnaval em diante, quando começou toda essa história de pandemia, de Covid-19, que tem transmitido aí, que tem se espalhado pelo mundo todo, onde tem causado todo esse pânico, toda essa aglomeração nos hospitais, de filas, pessoas desesperadas, pessoas que não sabem o que fazer. Os Estados Unidos hoje estão em pânico. Hoje nós estamos no mês de maio, hoje são 2 de maio de 2020, mas desde o final do carnaval em diante, a nossa nação tem sido assolada por essa pandemia que se espalhou no mundo todo. É isolamento social, é o uso de máscara, é o uso de álcool gel, é o uso de lavar as mãos, é o uso de manter a distância. Os hospitais aqui em Belém, eles estão lotados, eles estão cheios, muita gente perdendo suas vidas, muitas vidas sendo ceifadas. Mas com tudo isso, a gente vê o que está acontecendo, a gente percebendo o que está acontecendo, uma pergunta surgiu no ar. Uma pergunta surgiu no ar, que é a seguinte: seremos diferentes a partir desse momento, a partir dessa crise? Seremos pessoas diferentes? Seremos novas pessoas a partir dessa crise, a partir dessa pandemia que se instalou no mundo todo? Alguns países já se recuperaram, já estão voltando aos poucos das suas atividades normais, mas no Brasil a gente ainda vê ainda
muita coisa acontecendo, entendeu? E essa pergunta aqui surgiu: seremos pessoas melhores a partir de então? E então eu fiquei me perguntando, eu fiquei imaginando, fiquei analisando algumas coisas, algumas imagens, algumas situações, e fiquei indagando, mas será mesmo que nós seremos pessoas melhores a partir disso? Me surgiu essa dúvida: será que seremos pessoas melhores a partir de então, a partir desse momento tão difícil? Porque veja bem, as pessoas correram para os supermercados, as pessoas correram para encher as suas despensas, a sua geladeira, as pessoas correram com medo, né, de encher os seus 4 carros, 5 carros de mercadoria, os carrinhos de supermercado, e sem se importar com as outras pessoas que viriam depois. Ou seja, diante de tudo isso eu percebi que nós não seremos pessoas diferentes. Nós não seremos e nunca vamos ser pessoas diferentes a partir de então. Porque as pessoas já são egoístas hoje e elas continuarão sendo depois disso. Uma palavra que Jesus disse muito interessante, que é o 2º mandamento: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Muitas pessoas não se preocuparam com o próximo. Muitas pessoas, naquele momento de agonia, de desespero, elas não se preocuparam com a pessoa seguinte que viria para comprar alguma coisa e chegaria e não ia encontrar nada no supermercado ou em qualquer outro lugar. Ou seja, as pessoas diante disso, elas estavam se preocupando com si mesmas. Nunca seremos melhores. Somos pessoas egoístas. Somos pessoas gananciosas, somos pessoas que pensamos só em nós. Essa é a realidade do nosso Brasil, essa é a realidade que o vírus veio mostrar para cada um de nós. Nós não temos amor pelos nossos semelhantes, nós não temos compaixão pelos nossos semelhantes, nós não temos a coragem de nos preocupar com aqueles que não têm nada. Você vê aí os ricos artistas fazendo propaganda que estão em casa, que estão no isolamento, mas eles são ricos, eles podem, eles têm condições, eles estão nas suas coberturas, eles estão nos seus palácios. Os jornais incentivam que devemos ficar em casa, mas os ricos têm tudo, eles não mostram a situação daquele que está lá no interior, aquele que está lá no mato, que não tem nada, que não tem perspectiva de vida. Diante de toda essa situação, ele não consegue comprar, ele não está conseguindo sobreviver, porque ele está sem trabalho, porque ele está sem comida, porque ele não pode sair à rua. Esse sim, que nós não deveríamos nos preocupar diante de tudo isso que está acontecendo. Diante de tudo isso, de todas essas coisas, essas desgraças que têm acontecido, o desespero dos filhos, das crianças, querendo comida, dos pais querendo trabalhar, das empresas quebrando, né? Das pessoas perdendo seus empregos, perdendo seu dinheiro, e a gente recebe uma ajuda de R$600, quem conseguiu? Porque muita gente não conseguiu como eu. Seremos pessoas melhores a partir de então? Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as pessoas dizem que amam a Deus, mas não estão se preocupando com o próximo, não estão se preocupando com as pessoas carentes. A gente está correndo por uma dimensão muito perigosa. Mas isso, querido, que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos ia esfriar. O amor de muitos esfriaria. O amor de muito ia esfriar. Eu ajudei muitas pessoas
Eu fiz o que eu pude para ajudar algumas pessoas que não tinham nada para comer. Eu ajudei algumas pessoas que vieram me agradecer pela aquela ajuda que eu dei, que não tinham nada para comer, que não tinham nada na sua casa. Um pouquinho que eu fiz, que eu ajudei. As pessoas me agradecem até hoje por aquela ajuda, e eu continuo ajudando as pessoas, continuo me preocupando com os meus semelhantes, continuo fazendo aquilo que eu posso, nas minhas condições, para ajudar aqueles que não têm nada, porque tiveram seus empregos, seu dinheirinho, seu pequeno dinheiro tirado, por causa de tudo isso, por causa de uma jogada política, talvez, eu não sei, talvez a verdade apareça lá na frente. É isso que a gente está vendo. Seremos pessoas melhores? Né? A palavra de Deus, a Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Para onde iremos com essa geração? Para onde iremos? Que tipo de pessoas nós estamos nos tornando? Porque quando a gente lê o capítulo 18 de Mateus, quando a gente vê o capítulo 18 de Mateus, há uma disputa, há uma preocupação dos discípulos em saber quem é o maior, há uma preocupação dos discípulos em saber quem é aquele que está se destacando, quem é o maior entre eles. Eu sou o maior. Pergunta para ele quem é o maior. E Jesus dá um exemplo de quem realmente é o maior nesse mundo. E Jesus dá um exemplo de quem realmente vai entrar no reino dos céus. Jesus pega uma criança e coloca no meio deles e diz assim: olha, vocês têm que se converter. Jesus fala duas coisas importantes no versículo, diz: olha, vocês têm que primeiro se converter e segundo, se tornar uma criança. Amém? Seguir o exemplo de uma criança. Porque quando Jesus fala em transformação, se convertam, se transforme. Jesus, uma palavra grega, stefon, que significa arrependimento, que significa mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude. Jesus está dizendo para aqueles discípulos arrogantes, prepotentes, petulantes, Jesus está dizendo na cara dele: vocês precisam se converter, vocês precisam mudar, vocês precisam se arrepender verdadeiramente como uma criança. Se transformem, mudem radicalmente. Mudem radicalmente o modo de vida de vocês. Porque se vocês não fizerem isso, vocês jamais poderão entrar no reino dos céus. Jamais poderão entrar no reino dos céus. Então essa exigência, querido, de conversão, parte do pecado de uma ambição egocêntrica do ser humano, de querer ser o maior, de querer se preocupar só com ele, de querer achar que ele é importante, que ele é a cocada branca do meio, que ele é o importante, vamos dizer assim, que ele é o rei da cocada. Esse pecado egocêntrico de ambição do ser humano, que muitas das vezes a minha mãe diz isso para mim: você precisa se converter desse orgulho, você precisa se humilhar diante de Deus, Rinaldo. Ela diz para mim, é verdade.
Ela cansou de dizer isso para mim. Nós somos egocêntricos demais para querer enxergar mudança de comportamento, de atitude, da ambição que nós temos de querer ser o maior, de querer ser o melhor que os outros, de nos preocuparmos com nós mesmos. Nós precisamos disso, nos tornar como criança verdadeiramente. Isso é muito forte. Isso é uma palavra que vem nos confrontar nos dias de hoje. E é muito sério aquilo que Jesus está falando. Jamais você pode entrar no reino de Deus se você não se tornar como uma criança. Será que seremos pessoas melhores a partir de então? Será que seremos pessoas melhores? Será, igreja, que seremos pessoas melhores? Recentemente saiu um filme na Netflix, um filme que aparentemente, quando eu assisti, eu não gostei. Eu não tinha assistido o final, todo o filme. E eu vi algumas pessoas comentando, eu li um comentário na internet. Eu vi algumas pessoas comentando, eu vi algumas pessoas elogiando o filme. E eu disse assim, não, eu vou assistir o filme do começo, assistir até o final. E voltei a assistir o filme todo até o final, que era para poder entender e compreender a história do filme. O filme é uma realidade hoje. O filme é o Poço, da Netflix. Então o filme ele fala de uma realidade mundial. Ele fala de uma realidade. O filme começa com um homem dentro de uma cozinha, preparando vários tipos de comida. Então aquele homem eu acho que ele é o chefe da cozinha, ele vem em cada prato, em cada local que se faz os diferentes pratos de comida, ele vem averiguando, ele vem testando, ele vem investigar para ver se aquela comida está do jeito certo, e só depois do aval dele é que a comida, o prato é colocado na mesa. Há uma mesa gigantesca com vários pratos de comida. Tudo que é do bom e do melhor. E aquela comida e aquela prateleira, vamos dizer assim, ela desce, ela começa de cima e vai até baixo. Aproximadamente 250 degraus. Uma hora a pessoa está no lugar, outro dia ela está em outro lugar e ela não sabe realmente aonde ela vai ficar. Pode chegar o dia que ela pode ficar sem comer. Então o filme é isso, o filme é o Poço, ele desce aquele montão de comida para que aquelas pessoas que estão naquele poço, que estão presas, elas se alimentem, elas consigam se alimentar. Só o que acontece? O filme eu achei ele muito nojento, muito feio, né? Tem uma cena lá horrível. Mas o que acontece? As pessoas, quando elas veem aquele montão de comida, elas ficam desesperadas. E elas não sabem o que fazer, elas não sabem o que elas comem, elas fazem elas ficam desesperadas quando elas veem aquele montão de comida. E aí eles pisam em cima, eles bagunçam tudo porque eles não conseguem comer o que é para eles comer e deixar para os outros. Não, eles fazem uma bagunça toda. E eles brigam, e eles quebram tudo,
e tem vezes que não chega para todas as pessoas. Mas é isso que o filme retrata. Até onde eu conseguiria levar comida para todas as pessoas? Até onde eu conseguiria, que é o rapaz do filme, o ator, até onde ele conseguiria levar comida digna para todas as pessoas? Até onde ele era capaz de fazer com que aquelas pessoas entendessem que existia pessoas abaixo delas? Até onde elas conseguiriam entender que existe alguém embaixo e precisa comer também? Mas elas não entendem, é o que acontece hoje. É o que acontece hoje, as pessoas estão pensando só nelas, assim como no filme O Poço. Elas pensam só nelas e não são capazes de pensar, de perceber que existe alguém abaixo de nós, alguém que precisa se alimentar. Então eles se desesperam. E uma coisa interessante é no final. O cara, ele tenta passar essa ideia para as pessoas e ele não consegue. Ele não consegue levar comida para todas as pessoas, porque há um desespero, há uma corrida frenética para aquelas comidas que eles ficam desesperados, eles não sabem o que fazer, eles não pensam em ninguém, eles só pensam neles. Quem se importa quem vai comer lá embaixo? Quem se importa se alguém está passando necessidade, se tem alguém pobrezinho que está passando? Quem se importa? Quem se importa? Eu ouvi agora que aquela japa, eu esqueci o nome, nada contra ela, vai ficar isolada lá na sua cobertura, lá no prédio de mora com a família, está lá, não se importando com ninguém, não se importando quem é que está precisando, passando por dificuldade, porque muitas pessoas estão passando por dificuldade, por necessidade nesses dias, porque muitas pessoas estão passando dificuldades, porque muitas pessoas estão passando por problemas, pensando até em tirar suas vidas, porque chegaram a um limite, chegaram a um extremo, a um desespero, a uma aflição, uma agonia, e não sabe o que fazer. E no final do filme aparece uma criança, aparece a figura de uma criança. E veja bem, é o que Jesus está dizendo aqui, ó. É o exemplo do que Jesus está dizendo. Se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, jamais vocês vão entrar no reino dos céus. Querido, tem muitas pessoas enganadas hoje em nossas igrejas, em nosso meio. Existem muitas pessoas hoje enganadas porque acham que vão entrar no reino dos céus e não entrarão. Tem muitas pessoas hoje que elas estão se enganando elas mesmas. Elas estão se enganando elas mesmas. Assim como os fariseus, assim como aqueles homens religiosos que confrontavam Jesus, Jesus dizia: vocês não entram e vocês não deixam as pessoas entrarem, por causa dessa enganação, por causa desse erro de vocês. Amém, queridos? É um filme muito forte, é um filme que você tem que ter estômago para assistir, porque ele é pesado demais, é um filme duro demais, é um filme nojento, vamos dizer assim, forte. Você precisa ter estômago para assistir. Amém? Então é isso que Jesus está dizendo. Criança, como criança. Tá? Essa conversão para Deus exige um relacionamento pessoal com Ele por meio de Jesus, o Messias. Tá? Precisamos
queridos, nos relacionar com Jesus, ter um relacionamento pessoal com Ele. Porque só através de Jesus nós vamos de fato conhecer a Deus. Só através de Jesus, só através do relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, nós de fato vamos conhecer a Deus verdadeiramente. Verdadeiramente. Relacionamento. Amém? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Amém? Como criança. Humildade, simplicidade, humildade, simplicidade, inocência. É isso que uma criança nos traz. É isso que uma criança passa para cada um de nós, e isso que Jesus está nos falando, está nos mostrando através dessa palavra, através desse texto, através dessa ambição dos discípulos, através dessa prepotência dos discípulos, através dessa arrogância dos discípulos, essa mensagem que Jesus traz para cada um de nós neste momento. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te guardar em todos esse tempo, esse momento, esse período. Deus possa proteger a tua casa, Deus possa te livrar, Deus possa te abençoar, você e a sua casa, você e sua família sendo guardada, sendo protegida por Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue guardando a sua vida, e até a próxima oportunidade, no nome de Jesus. Shalom, paz.